E aí, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu preparei algo bem legal que eu tenho certeza que você com certeza vai precisar em algum dia na sua vida como programador, que é fazer um modal. E pode ser que você já tenha instalado várias libs para fazer a responsabilidade de um modal, né? Então hoje a gente vai aprender a criar um modal em si, sem precisar de nenhuma lib externa, né? Porque o que a gente mais precisa é realmente aprender como fazer esse modal funcionar. Então, bora lá pro código. VS Code devidamente aberto, então agora a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o terminal integrado aqui para começar a escrever o código. Bom, então eu vou criar o projeto utilizando o Vite, que já é um padrão, né, que eu tenho usado. Vou dar o nome de React Modal. O projeto vai ser em React e a gente vai utilizar o TypeScript e o SWC também, que ele é mais rápido. Beleza, vamos entrar na pasta, instalar todas as dependências. Vou dar só um yarn aqui, esperar carregar tudo. E agora é só a gente dar um yarn dev para rodar o projeto. Localhost 2.5173. Ó, o projeto já tá rodando. Vou deixar ele aqui no cantinho, né, pra gente ir vendo em tempo real. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar a porta para 3000. Então aqui no arquivo vite.config, como a gente está utilizando o TypeScript, né, a gente pode ver todas as propriedades que tem aqui que a gente pode passar. E uma delas é a server. E aqui dentro a gente tem, ó, HTTP, o host, a gente tem a porta também. Eu vou falar que a porta é a 3000. E ó, aqui já mudou. Agora aqui em cima eu coloco 3000 também e pronto. Então, vamos lá, aqui no arquivo principal, que é o app.tsx, ó, onde tem todas as informações. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, exceto a div, ó, vai ficar limpinho. E aqui agora a gente vai começar a escrever o nosso código, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um botão na tela, e esse botão vai ser responsável por abrir e fechar o modal. Então, a primeira coisa que a gente vai ter vai ser vou colocar um textinho com o botão. Então, vai ser um H2 aqui, escrito clique no botão para abrir o modal. Algo bem simples mesmo, ó. Já salvei, apareceu aqui. E botão que eu vou ter, clique aqui. Ó, perfeito. Então, já tem um botão, um título, né? E agora o que a gente vai fazer? Quando a gente clicar no botão, a gente vai fazer alguma coisa. Aqui dentro do button, a gente vai chamar a função de onClick. Ó, onClick aqui dentro, ela vai ser no formato de arrow function, né? Que é esse formato aqui que a gente escreve, que vai receber alguma coisa. E aqui nesse caso, vou passar só um console.log, que é para imprimir alguma coisa na tela. E eu vou colocar um clicou. Então, se a gente vir aqui em Inspect, no DevTools, na aba de console, e eu ir clicando no botão, ó, clicou, enfim, quantas vezes eu for dando o clique aqui na tela. Beleza, só que agora quando a gente clicar, a gente tem que mostrar alguma informação, né, que no caso é um modal. A gente poderia colocar um modal aqui, mas isso não é aconselhável, a gente tá trabalhando com o React, a gente tem que respeitar, né, como o React funciona. Então a gente vai criar uma pastinha de componentes, e a gente vai ter um componente que é um modal, ó, com a letra maiúscula. Aqui dentro a gente cria o arquivo index.tsx, porque a gente está utilizando o TypeScript, export function modal. Lembrando que o nome dessa função é o mesmo da pasta, para ficar até mais fácil depois, você não se confundir com nada. E aqui a gente vai retornar o quê? Nós vamos retornar uma div. Dentro dessa div, essa div aqui vai ser aquela que tem um fundinho preto. Eu vou ter outra div com um H2, que vai se chamar título. E um P, que vai ser a descrição. Aqui dentro do meu arquivo principal, que é onde está sendo mostrado na tela, eu vou começar a chamar esse meu componente, né? Porque eu preciso mostrar ele em tela. Então, eu vou colocar ele, pode ser aqui mesmo, modal, ó. E o meu VS Code já tem o auto-import, então me ajuda muito. Só dá um Enter, ó, já importou aqui pra mim. Eu fecho o nosso componente e já tá aparecendo, perfeito. Só que agora a gente precisa mostrar isso daqui só quando eu clicar no botão, não é toda hora então não. Então eu vou criar uma constante
que se chama open, e o set open. Isso a gente vai utilizar do estado do React, do use state. E inicialmente, como que esse estado vai começar? Open, set open, ele vai ser booleano, né? Ou é true ou é o false. Inicialmente, assim que a página carregar, eu quero que ele se inicie com false, para não mostrar na tela. Então, beleza. O que a gente precisa fazer agora? Ao invés de colocar um console log aqui, quando clicar no botão, a gente vai falar, vamos setar essa variável para falar se ela é verdadeira ou falsa, né? Se vai abrir o modal ou não. Então, aqui a gente passa o set open. Ah, Alex, então eu vou passar o set open setando como true. Bom, teoricamente isso aqui vai funcionar, mas depois se você clicar de novo, vai ficar true eternamente, né? Então o que a gente faz? A gente passa que é diferente do estado atual. Então se o open, assim que ele inicia, ele é false, então na hora que eu clicar ele vai ser true. E aí depois se eu clicar de novo, ele vai ser false. Vamos ver isso na prática? Vou colocar um console.log aqui. Eu tenho uma extensão bem legal que faz gerar esse console log, turbo console log. Então só de apertar Command Ctrl Option L, né? No meu caso aqui, ele já gera o console para mim. Então, voltando aqui, vou inspecionar de novo. Vim aqui na aba de console. O que a gente pode ver? Inicialmente, iniciou como false. Cliquei, tá true. Cliquei de novo, false. E assim por diante. Então, ele tá mudando o estado aqui. Beleza, agora a gente precisa informar isso para o nosso modal, né? Como que a gente faz isso? É aí que entra as props, né? As propriedades de um componente. Bom, e a primeira props que a gente vai criar, lembrando que pode dar o nome que você quiser, vai ser isOpen. E o modal vai estar aberto ou fechado. E aí como que eu faço isso? Passa alguma informação. Se eu passasse true aqui, funciona, né? Mas a gente precisa mudar, então não pode ser algo estático. Para isso que entra o estado que a gente criou, que é o open, que está sendo manipulado aqui pelo botão. Beleza, tá vendo que tá reclamando aqui? Como a gente está utilizando o TypeScript, né? Ele tá falando que esse isOpen aqui, que é do tipo booleano, não existe. Outra coisa bem importante que a gente esqueceu de tipar o nosso estado, né? É que ele não reclamou nada porque ele já subentendeu. Mas é importante a gente falar, isso aqui é do tipo boolean. Só desse jeito aqui, ele já entende, subentende, né, o TypeScript. Então, beleza, agora aqui no modal, eu posso pegar as props assim, só que aí vai ser mais difícil de manipular, né, porque a gente tem que tipar, enfim. Não recomendo. Então, a gente faz o quê? Desestrutura todas as informações que chegam aqui. E aí, o que a gente, nessa desestruturação, então a gente vai pegar isOpen, se eu tivesse um description aqui, com um texto assim. Poderia ter um description, podia ter um title também com algum texto aqui. Enfim, poderia passar várias propriedades para esse componente. Nesse caso, a gente desestrutura e pega todos assim. Isso, open, o mesmo nome, vírgula, description. Tá vendo que ele já tá reclamando? Porque não tem lá. Description, vírgula, title. Aí, ó, aqui ele já parou de reclamar porque ele entendeu que essas propriedades aqui também estão sendo recebidas lá. Mas nesse caso a gente vai pegar só o isOpen por enquanto. A gente tem que falar qual que é o tipo disso. Tô falando que não está sendo usado ainda, mas a gente vai, ó, ele tá implícito com o tipo N. E gente, TypeScript nunca é legal trabalhar com o tipo N, porque é a mesma coisa de não ter o TypeScript. A gente passa 2 pontos aqui e eu vou criar uma interface que chama iModal. Todas as interfaces, eu gosto de começar com a letra I, né? É um padrão. Então, iModal. O que ela vai ter? O isOpen, que já tá aqui. Ele é do tipo boolean. Esse é um booleano. Que tá declarado, mas não tava usando. A gente vai usar agora, mas o erro já parou. Por quê? Porque a gente tipou e falou que tipo que é esse isOpen, né? Então aqui eu vou fazer uma verificação. Se tiver isOpen, aqui ele subentende que é true, eu vou retornar toda essa informação aqui. E ó, se eu der um F5, não mostra, mostrou, ó. Então, show de bola, a gente já tá conseguindo manipular para exibir e esconder as informações do modal. Aqui ainda está reclamando, né, por causa do JSX. Vamos corrigir esse erro aqui. E aqui dentro do nosso modal, a gente vai retornar um else aqui para ele não ficar pegando que é aqui do tipo
nu, né? Para ser algo vazio. Então aqui no else a gente pode retornar somente um JSX vazio. E ó, pronto, corrigimos o erro. Beleza, agora a gente vai passar para a parte da estilização aqui do nosso modal. Então, eu vou criar um arquivo que se chama modal.module.css. Por que eu coloquei esse module aqui, né? Para garantir que a classe vai ser única desse arquivo. Então, por exemplo, se eu tiver uma classe text em várias telas, cada uma com um estilo diferente, o module garante que aquela classe text ele vai botar um nome todo aleatório na frente e garante que vai ser única, né? Para não substituir as estilizações um do outro. Então, beleza. Aqui, primeiro, então, o que eu vou fazer? Eu vou importar, vou chamar ele de style, o meu arquivo aqui, modal.module. E aqui, na hora de passar a classe, ao invés de eu passar a classe normal assim, né? Por exemplo, eu vou passar style, ponto, e o nome da classe. Aqui eu vou chamar de background. Beleza. Então, aqui dentro do nosso arquivo, normal, coloco ponto background. E aqui a gente vai começar a estilizar. A position, primeiro de tudo, ela é fixed. E eu vou zerar o top, o bottom, também vai ser 0. O left e o right também vai ser 0. Olha, já subiu e ficou bem lá no meio certinho, né? E eu também vou colocar um background color. Deixa eu colocar esse preto aqui e puxar para uma transparência. Vou mais um pouquinho. Aí, ó, já tá com o background aqui. Beleza, então aqui nessa outra div, eu vou dar o nome dela de style. Essa aqui vai ser a modal. Então, aqui dentro de modal, o que a gente vai estilizar? A gente também vai ter um position fixed. Eu vou colocar um top 50% e um right de 50% também. Ó, aqui já foi. Deixa eu colocar um transform. Nesse transform a gente pode colocar um translate de menos 50%. E menos 50%. Essa daqui tá no meio, a de baixo não está no meio. Deixa eu... Aliás, a de cima não tá no meio, né? Vamos forçar ela a ficar exatamente aqui no centro. Agora tá perfeitamente aqui no centro. Eu coloquei right aqui, era o left, pra ele pegar a distância certinha aqui do lado contrário, né? Vamos continuar o nosso código aqui. A gente já tem... Vou colocar um background color aqui, pra gente conseguir enxergar, colocar a cor preta aqui pra gente ler as informações. E a gente pode colocar também um padding de 2, vou pôr até um pouquinho mais, 4, pra ficar maior e as informações aqui centradas. Vamos colocar um border radius de 8px em todos os cantinhos. Beleza, nosso modal já tá bem bonitinho, só que tá faltando um detalhe ainda, um botão para fechar o modal. Então, quando eu clicar no botão, né, ele tem que fechar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente também vai precisar de um on-click aqui nesse botão. Quando ele clicar, a gente tem que falar que o isOpen vai ser false. Então, quem faz isso, essas alterações, é o próprio setOpen aqui. Então, a gente precisa informar o setOpen também como propriedade para poder manipular ele lá na outra tela. Deixa eu buscar o setOpen aqui. A gente informa ele e fala que ele vai ser diferente do isOpen. E ó, já tá abrindo e fechando. Agora, só para tipar o setOpen aqui, ele vai ser a tipagem setOpen. Ele vai ser uma funçãozinha aqui com algum retorno. E aqui ele vai receber quem? O isOpen, que é do tipo boolean. Então, beleza, tipado. A gente já tá abrindo e fechando o nosso modal. E agora a gente vai receber essas informações aqui do modal também com as propriedades. Então, vou fazer exatamente o que a gente tinha feito. Vou passar um title, que vai ser clique no botão para abrir o modal. Aliás, o texto aqui é esse aqui, né? É título. Aqui vai ser título do modal.
e aqui a descrição do modal, esse é a description. Description, essa é a descrição do modal. Agora, aqui no nosso arquivo, a gente vai receber esses dois. Vai ser o title e a description. E tipando aqui, os dois vai ser uma string. String e description, também string. E agora, a gente passa o title assim. E a description também. E prontinho, a gente já tá com o nosso modal pronto, ó. Então, vou dar um F5, cliquei no botão, ele abriu bonitinho o modal, fechei e ó, tudo funcionando corretamente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para fortalecer o vídeo e também comentar pra gente trocar experiências. Valeu e até a próxima!